vocês, que o Espírito Santo abençoe poderosamente a sua vida. E que hoje ele venha falar com você, tocar no seu coração e trazer uma verdade que muitas pessoas estão deixando passar: a volta de Jesus. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E esse é o assunto mais importante do Evangelho. Mais importante que a prosperidade, que a cura, mais importante que tudo. Então, Deus abençoe a cada um que for se conectando. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Olá, muito bom dia a todos vocês. E aí, como vocês estão nessa manhã? Estão preparados para a palavra de hoje, né? O Espírito Santo vai trazer para nós, para edificação, orientação. Eu estou aqui me preparando. Então vamos focar na nossa mensagem de hoje, da volta do Senhor Jesus. Esses dias eu ouvi um arqueólogo, também teólogo, também historiador, e não sei se ele é pastor, né? Mas o chamam de pastor também. Uma pessoa muito esclarecida, muito inteligente. Ele fala na internet e nos seus cursos coisas muito interessantes também, relacionadas à arqueologia, relacionadas à origem do mundo e também da Bíblia. Também da Bíblia. E ele tem uma interpretação literal da palavra de Deus. E deixa eu falar uma coisa para vocês. A Bíblia, ela não pode ter uma interpretação literal. Literal é letra por letra, palavra por palavra. Então, às vezes, a pessoa se preocupa em, isso aqui foi escrito em grego, isso aqui foi escrito em aramaico, isso aqui foi escrito em hebraico, então tem que saber o literal, o que... Não, a interpretação da Bíblia, ela não pode ser literal, palavra por palavra, letra por letra, mas ela tem que ser contextual. Quer dizer, a interpretação da palavra, ela se dá mediante um contexto, quer dizer, uma história. Não dá para ler um versículo e ficar procurando o sentido real daquela palavra e dizer, é isso aqui. Não, porque além daquele versículo, tem toda uma história onde ele está inserido. Tem todo um contexto. Se esse contexto for desprezado, e não é só o contexto da história, mas o contexto cultural, o contexto histórico de quando isso foi escrito, por quem foi escrito, como pensavam as pessoas que escreveram isso, como era o costume, os costumes e a cultura daquela época que fez com que tais palavras fossem escritas. Então, a interpretação da Bíblia, ela não pode ser feita sem a pessoa ter o Espírito Santo, que é a mente de Cristo, a mente de Deus, o Espírito de Deus. Então, esse amigo historiador e também arqueólogo, muito inteligente, repito para você, ele veio à internet para dizer o seguinte: eu vou chocar vocês da internet. Muitos vão ficar chocados. Ele disse, eu não acredito no arrebatamento. Eu não acredito que o arrebatamento vai acontecer. E também um grande teólogo, também uma pessoa muito centrada, um grande pregador do Evangelho, que também tem os seus vídeos na internet, disse a mesma coisa, que não acredita no arrebatamento. Por que eles não acreditam? Porque eles procuram o estudo da Bíblia no sentido literal. Eles não buscam contextualizar o que está escrito, entender o sentido das palavras. E esse é o problema das pessoas que não têm o Espírito de Deus. Não têm o Espírito de Deus. Eles têm o estudo da ciência humana. Então eles usam a mente humana, a ciência humana, para interpretar um conhecimento espiritual. Então eles vão entender tudo errado. E diga-se de passagem, quando alguém vem para você e diz,
eu não acredito em tal coisa. Pronto, isso aí já é para você descartar. Porque a pessoa está dizendo que ela acredita ou que ela não acredita. Ela não está falando da palavra de Deus. E hoje eu vou mostrar para você na palavra de Deus que os dias estão se preparando, que os tempos estão se preparando, a terra está se preparando para receber Jesus. Tudo está se preparando para o arrebatamento, para a volta de Jesus. Eu vou trazer para você alguns versículos. Eu ia começar por Mateus, mas eu decidi começar por 2 Pedro. Tá? Então eu quero que você abra a sua Bíblia, se puder. Depois a gente vai em Mateus e Tessalonicenses para explicar para você que o arrebatamento da igreja realmente vai acontecer. Ele vai acontecer. Mas vamos aqui em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, lá perto do Apocalipse. Então você tem que ir lá quase no finalzinho da Bíblia, né? Quase no finalzinho da Bíblia. 2 Pedro, capítulo 3. Vamos ver o que Pedro, o apóstolo Pedro, o que ele falou aqui. Vamos lá, então. A vinda do Senhor e o seu significado. Olha, gente, é muito importante que você fique até o final dessa palavra. Porque muitas pessoas, sem perceber, estão abrindo mão da salvação. Estão abrindo mão de serem os privilegiados de serem levados primeiro, antes de uma grande tribulação que vai vir sobre essa terra. Vamos lá, então. O que diz aqui? Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Epístola é carta. A segunda carta que eu escrevo para vocês. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Ou seja, você já ouviu, você já sabe, mas eu tenho que te lembrar. Eu tenho que te lembrar, é isso que ele está falando. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Você já deve ter ouvido pessoas. Eu acho que eu ouvi uma vez você falando, num comentário que a sua avó fez, falando sobre isso. Minha avó falava assim: eu escuto que Jesus vai voltar desde que eu sou pequeno. Tipo assim, vai demorar. E ela tem hoje quantos anos? 92. 92. E ela dizia isso. Mas muitas pessoas, e alguns mal intencionados, para fazer as pessoas desistirem dessa espera, porque provavelmente a avó dela falou isso porque ela ouve de outros falando, outros mal intencionados. Então a pessoa vai captando aquela ideia de que isso não vai acontecer, ou que se acontecer vai ser, sei lá, daqui a muito tempo e tal. Então ele disse: virão escarnecedores com seus escárnios, zombando do crente, zombando do cristão, fazendo piadas. Hoje tem um grupo de humoristas que compõe o Porta dos Fundos, que tem um canal no YouTube, na internet, tem um programa na TV por assinatura, em que
o objetivo principal deles é zombar de Jesus. Então, sempre quando vem uma época natalina, na época de Natal ou alguma comemoração cristã, eles fazem um vídeo de humor, tá? Um humor ácido, humor negro, né? Humor ácido, humor de trevas. Quando a gente fala humor negro, é humor de trevas, humor de escuridão. Eles vêm com esse humor, não zombando do crente ou zombando do cristão ou da igreja, não. Eles zombam de Jesus. De Jesus. Quando tem parada LGBT, eu falei LGBT porque eles colocaram um monte de letra na frente para poder até, sabe, confundir as pessoas, encher a paciência dos outros. Então, quando vem esse movimento LGBT e eles fazem o Dia do Orgulho Gay, como que eles comemoram esse orgulho gay? Pelados, saindo às ruas pelados. Tem gente que leva crianças no Dia do Orgulho Gay, crianças andando perto de homens pelados. Pessoas trans, né, que a gente chamava de travesti, agora são pessoas trans, homem trans, mulher trans, alimento trans, tudo é trans agora, né? Tem até crente trans, né, que a pessoa não é, mas ela se sente crente, mas ela não é. É um crente trans. Tem de tudo. Então vão a essas ruas, né, e eles fazem performances onde eles colocam cruzes, né? Você já deve ter visto fotos ou vídeos em que eles colocam cruzes ali e a pessoa nua, o travesti, o trans, pelado, ele se pendura na cruz. Ele se pendura na cruz. É uma forma deles chamarem Jesus de gay, Jesus de travesti. Teve até uma personalidade que disse isso. Uma pessoa trans que falou, Jesus é travesti. Então, eles não têm nenhum respeito, não com a fé cristã, eles não têm respeito com Jesus, com o Filho de Deus, o Salvador. Isso seria a blasfêmia? A blasfêmia, claro, eles blasfemam. Eles blasfemam contra o Filho de Deus. Mas o objetivo deles é dizer que nós estamos errados, que nós somos tolos, que eles estão certos. Mas eles são pessoas sofridas. Eles são pessoas que não têm vida. Eles precisam disso para poder empurrar a sua ideologia goela dentro de crianças e nas escolas e na TV. E essas pessoas, elas são aplaudidas pela Rede Globo, elas são aplaudidas pelo Estadão, pelo Estado de São Paulo, pelos jornais, elas são aplaudidas pelos jornalistas, pelos artistas. Por isso que lá, olha, isso aqui foi escrito 2000 anos atrás, praticamente. E Pedro, ele já dizia que isso aconteceria nos últimos dias. Que viriam escarnecedores com seus escárnios. E zombariam, e diriam, quando que Jesus vai voltar? Vocês não falaram que ia voltar? Já passaram tanto tempo. Vocês devem ter enganados. E eu creio que é exatamente isso que esse arqueólogo, quando ele diz, eu não acredito no arrebatamento, eu creio que esse homem, ele se deixou levar por esse pensamento. Bom, se não aconteceu até agora, não vai mais acontecer. Então deve ser outra coisa, então vai acontecer de outro jeito. Então a pessoa começa a buscar o sentido literal e se esquece do contexto, né? Então aí Pedro ele fala, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Quer dizer, está tudo igual. Está tudo igual. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo, quer dizer, através da água. Daquele tempo, falando do tempo de Noé, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo.
estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então ele está falando que esse mundo teve o primeiro juízo dele, que foi o dilúvio. No primeiro juízo, ele está falando aqui que a vida veio da água através da palavra de Deus e pela água veio a morte. Pela própria água, pelo dilúvio, veio a morte. Que todos os ímpios nos tempos de Noé pereceram. E Deus salvou a Noé e a sua família, porque eles acharam graça diante de Deus, porque Noé andava com Deus. Nunca se esqueça disso, tá? Noé andava com Deus. Por isso, ele foi salvo. E a sua família também. Não porque ele era um homem bacana, um homem bom apenas, um homem de coração bom, que tem gente que acha, não, mas o fulano ele faz essas coisas, mas tem um coração bom. O cara é ladrão, mas ele tem um coração bom. O cara é bandido, mas ele tem um coração bom. Não, não é coração bom que salva as pessoas. É o andar com Deus. É o andar com Deus. Então Noé andava com Deus. Então ele fala aqui que o primeiro juízo sobre esse mundo veio por meio da água. E o próximo juízo vai vir por meio do fogo. Não sei se você está percebendo, nas notícias, o mundo está pegando fogo. Você já percebeu? O Havaí pegou fogo. Canadá pegando fogo. Califórnia pegando fogo. Turquia pegando fogo. E ninguém está conseguindo explicar de onde vem esses incêndios, de onde vem todo esse fogo. Me lembrei agora, né? Eu lembro que quando assim que eu tive o primeiro contato, né, com a palavra de Deus, eu era criança, né? Então, quando eu escutei falar para as pessoas, né? Aliás, quando eu escutei a palavra falando assim que Jesus ia voltar, tá? Eu fiquei espantosa e saí falando para os meus amiguinhos, né? Ai, mas eles riam, debochavam. E eram crianças. Já era criança. Começava a chamar crente, né? Aquela palavra feia, né? Olha, gente, não é fácil, não. Como é difícil acreditar. Tudo bem que eu era faz muitos anos atrás, né? Mas eles já debochavam, né? E eu recebi, assim, acreditei, né? Pois é. Porque Jesus falou que a gente tem que receber o evangelho como criança. Como criança. Aceitá-lo como criança, né? Com a pureza, com o coração puro, né? Uma criança acredita no que você conta. E aí ele diz aqui, ó, fala sobre o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, versículo 8, que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, ou seja, paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então a pessoa fala assim, mas está demorando. Às vezes é melhor essa aparente demora, que o que Pedro está dizendo é que Deus está dando tempo para que as pessoas se arrependam, tempo para que as pessoas tomem conhecimento. Deus está dando tempo por causa do seu amor, por causa da sua graça. Mas as pessoas, muitos não estão sabendo aproveitar esse tempo. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Então, quando falo os elementos aqui, nós temos o ar, a água, a terra, nós temos os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Como que a gente apressa a vinda de Jesus? Evangelizando.
levando esse conhecimento a cada vez mais pessoas. Assim, nós apressamos esse dia. Usando a internet, a rede social, para compartilhar vídeos que falam da volta de Jesus, que falam da salvação, que falam do arrependimento, e não vídeos de piada, de coisas engraçadinhas, porque aí o inimigo, ele está enganando você, ele está te entretendo. E é isso que ele quer. Entreter você, te distrair. Fazer perder tempo, né? Fazer perder o tempo. E a gente não pode perder o tempo. Não que a gente não pode ver, né? Mas é assim, quanto que a gente utiliza do nosso tempo para fazer o que tem que fazer, e tudo bem que a pessoa tem uma distração. Não que seja pecado, né? Mas a pessoa fica distraída horas e horas e horas. Né? Quando vai ver, o dia foi embora. O dia foi embora. O mês foi embora. E a pergunta que eu faço para você: quantos vídeos da salvação, que falam sobre o arrependimento, que falam sobre a volta de Jesus, você tem compartilhado nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook? Quantas frases a respeito da salvação você tem feito? Isso é para trazer a consciência. Não estou falando isso para julgar ninguém, eu estou falando para trazer a nossa consciência, para a gente pensar. E começar a proceder desse jeito, porque assim a gente apressa a vinda do dia de Deus, quer dizer, da salvação. Então fala, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Aí uma coisa importante que ele falou. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Quer dizer que não tenha nada que ele vá chamar a sua atenção. Irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. A gente vai falar sobre o que Paulo escreveu daqui a pouquinho. Então, você vê, a pessoa, ela acha, né, que ela lê um versículo e diz assim, pela graça sois salvos. Ah, então se é pela graça, já não é pelas obras. Se é pela graça, não é pelas obras. Então a pessoa entende como obras, né? O não viver, não praticar o pecado, né? Não, porque não adianta eu sair do pecado, mas se eu pequei, mas se eu adulterei, mas eu estou na graça. Então eu não perco a salvação, porque é pela graça de Deus. Porque Deus me ama. Sim, querida, Deus ama você. Mas e as consequências? Mas ele não ama muitas coisas que a gente faz. Ele ama o homossexual. Deus ama o homossexual. Deus ama o adúltero, a adúltera, a pessoa, a alma. Ele ama a pessoa. Porque para Deus não tem o adúltero, o traficante, o ladrão, seja lá, aquele que o desagrada, é uma pessoa. Deus ama a pessoa, ele quer salvar a pessoa. E quando ele fala contra o pecado, ele não está falando contra a pessoa. Você tem que entender isso. Quando nós pregamos e falamos sobre o pecado, seja ele qual for, não falamos sobre o pecador, e sim contra o pecado. Para que o pecador tome consciência e se arrependa. Que ele perceba que ele está num caminho errado. Um caminho, como a pastora disse, que traz consequências nefastas para a sua vida. Quando às vezes há uma traição, muitas vezes aí depois os filhos se revoltam, né, contra o pai, não conseguem mais perdão. Tem uma mudança, né, já na forma como, ali na mente do filho, né, em relação àquilo. Então há um distanciamento. E quando não, o jovem não quer mais casar
por conta daquilo, de ver os pais e vendo tudo aquilo. Então são consequências, né? É uma coisa muito negativa e triste, né? O pecado, ele vai fazendo isso. Então, quando Deus traz, a palavra de Deus traz, fala a respeito do pecado, é para isso. Porque Deus ama as pessoas, mas ele não ama o que elas fazem. Aí a pessoa se arrepende, né? Igual, por exemplo, o pai se arrepende, mas muitas vezes o filho... A consequência né? ficou... O filho não perdoa. E ele fica sofrendo porque ele se arrepende porque eu fiz. Agora, olha o que está acontecendo, é porque eu fui fazer. E aí, quer dizer, aí ele fica mal, mas aí não tem o que fazer. Aí tem que sofrer as consequências do pecado. Você vê, Davi, a Bíblia conta do pecado de Davi, né? Com Batseba. Ele pecou, ele adulterou, fez a mulher adulterar também, os dois adulteraram. Davi mandou matar o esposo dessa mulher para casar-se com ela. Ele se arrependeu? Se arrependeu. Deus perdoou? Perdoou. Só que depois disso, Davi perdeu a moral. Ele perdeu a moral no reino dele. O exército dele não o respeitava. Os seus comandantes não o respeitavam mais. Os seus filhos não o respeitavam mais. Se você conhece a história de Davi, você vai ver que um dos filhos estuprou uma irmã. A própria irmã. E sabe o que Davi fez? Nada. Porque ele não tinha moral para repreender seu filho. Não fez nada. Nada. Aí vem um outro filho, doído com o que aconteceu, e matou esse irmão, degolou esse irmão. Sabe o que Davi fez? Isso, e ele fez porque ele foi pressionado pela população. Ele foi pressionado. Então ele mandou esse filho ser exilado do país. O filho foi exilado. Mas por que esse filho fez isso? Os filhos mentiam para ele, o enganavam. Os filhos não respeitavam Davi por causa do seu pecado. Aí eu te pergunto, mas Davi se arrependeu? Se arrependeu. Mas ele teve uma vida muito triste. Leia o livro de Salmos e você vai ver como a vida de Davi foi triste depois do seu pecado. Todas as coisas que ele sofreu, todos os lamentos que ele traz no livro de Salmos, ele confiava em Deus e tudo, mas ele sofria muito. Ele sofria muitas traições, até dos próprios filhos, consequência do pecado. Então eu digo, Deus, ele ama a todas as pessoas, ele quer salvar a todas as pessoas, mas nem todas querem ser salvas. Nem todas querem ser salvas. Então, essa história do, pela graça sois salvos, a pessoa acha que ela vai ser crente, ela vai se batizou no Rio Jordão, que agora é modinha, né, de artista famoso, ir para Israel se batizar no Rio Jordão. Palhaçada. Não tem nada a ver. Porque o batismo pode acontecer numa piscina, pode acontecer num rio, numa praia, pode acontecer numa poça d'água. O batismo pode acontecer com uma pessoa no hospital, como eu já batizei pessoas que estavam no hospital, entre a vida e a morte, se arrependeram ali, e eu peguei um copo de água e derramei um pouquinho na cabeça da pessoa. E ali ela foi batizada. Então, muitos fazem cerimônias bonitas e tudo, e tiram fotos, se batizam para Facebook e Instagram. Mas quando você vai ver o comportamento dessas pessoas, artistas famosos, cantores, personalidades, jogadores de futebol, eles continuam saindo com prostitutas, eles continuam mentindo, continuam fazendo um monte de coisa errada, usando drogas. Mas alguém disse para eles, não, mas a salvação, querido, é pela graça. Agora você já se batizou. Como se isso fosse o cartão de entrada no céu. Se fosse assim, então Pedro, ele não teria dito, olha, quando Jesus voltar, e ele vai voltar, veja que ele encontre vocês e se empenha, ele está falando, empenhai-vos, quer dizer, se esforcem, empenhai-vos, se esforcem empenhai-vos por ser desachados por ele, sem mácula, quer dizer, sem mancha, sem pecado, e irrepreensíveis, quer dizer, que não tenha nada de repreensão
nas suas atitudes, porque se arrependeu. Quem se arrepende, para de fazer o que estava fazendo de errado. Se a pessoa, ela passa pelas águas, ela frequenta a igreja, ela é crente, ela virou pastor, virou obreiro, mas continua fazendo as coisas do passado, então ela é repreensível. Ela está dando motivo de repreensão. E sabe o que vai acontecer? Crente, na volta de Jesus, no arrebatamento, esse crente repreensível, ele vai ficar. Ah, mas ele é crente, ele se batizou no Rio Jordão. Ele vai ficar para a grande tribulação. Ele vai ficar para encarar o anticristo. Ele vai ficar para encarar a grande perseguição, porque o cerco no mundo está se fechando contra os crentes, contra os cristãos. O cerco está se fechando. O mundo está se preparando para receber o seu líder. Para receber o seu líder, que vai vir antes do juízo, mas que vai ser aceito por toda a humanidade, que a Bíblia chama de anticristo, que vai ser esse grande governante que vai perturbar a vida dos crentes que aqui ficarem para a grande tribulação. Mas Jesus preparou uma salvação, como ele preparou para Noé, como Deus preparou para Noé. E disse para ele, olha, você é irrepreensível, faz essa arca, quer dizer, se empenha, porque quando vier o juízo, você vai ser salvo. Você vai ser livrado. Então, ele não passou pelo dilúvio, ele foi livrado do dilúvio. Assim como os verdadeiros cristãos vão ser livrados do fogo, vão ser livrados da grande tribulação que vai vir sobre esse mundo. Você está entendendo até aqui? Então, só para você entender que sim, nós temos que nos empenhar por ter uma vida correta, uma vida limpa, por andar nos caminhos de Deus, por andar no caminho de Jesus, obedecendo a palavra de Deus. Porque a salvação é pela graça mediante a fé. Agora vamos falar do arrebatamento, porque dizem, até grandes teólogos estão falando que o arrebatamento não vai acontecer, que eles não acreditam. Não se trata de você acreditar ou não acreditar, está na Bíblia. Está na Bíblia. Então vamos lá. Primeiro, no livro de Mateus, capítulo 24. Livro de Mateus, capítulo 24. No versículo 38. Isso aqui são palavras de Jesus. Mateus 24, versículo 38 em diante. Vamos lá. Vamos começar pelo versículo 37. Fala assim, ó. Pois assim como foi nos dias de Noé, que a gente leu aqui de Pedro, Jesus também está falando. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, a volta de Jesus. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Quer dizer, todo mundo estava vivendo normal. Todo mundo estava vivendo normal. Mas se você ler lá no livro de Gênesis, a história de Noé, ali mostra que a humanidade chegou a um ponto de depravação tão grande que Deus não viu volta para aquelas pessoas. Não viu como salvar aquelas pessoas. A consciência delas foi corrompida. E veja se isso não está acontecendo hoje. No mundo. No mundo. Veja que nós vivemos... Vamos falar do nosso Brasil? Aqui do Brasil? O diabo, ele tomou a justiça. Ele tomou posse da justiça do país. Um exemplo que eu vou te dar. Recentemente, um desembargador, ele ordenou
a soltura de um homem de 76 anos que tinha estuprado uma criança. Olha só, isso aqui no Brasil, tá? Isso não é em outro lugar não, aqui no Brasil. O desembargador mandou soltar um estuprador de 76 anos que abusou de uma criança, e esse desembargador, no motivo para soltar esse homem, ele disse que a culpa do estupro foi da criança. Olha só o mundo, o ponto de depravação que a gente está chegando nesse mundo, onde o bandido é solto, o inocente é preso. Por outro lado, nós temos pessoas que estão sendo presas porque elas escreveram uma coisa na internet. Pessoas que estão recebendo a polícia na porta de casa, às 6 horas da manhã, Polícia Federal, estão vasculhando a casa da pessoa. Por quê? Porque ela escreveu uma coisa na internet. Porque ela emitiu uma opinião. Porque ela falou, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. E a pessoa está sendo presa. Pai de família, até pessoas autistas foram presas. Pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, pessoas que só manifestam o que elas pensam, estão sendo presas. Por outro lado, a justiça, outro dia também, mandou soltar um traficante, um grande traficante, mandou devolver para ele o avião que ele tinha, mandou devolver para ele o dinheiro que a justiça tinha, que a polícia tinha apreendido, mandou soltar o traficante e devolver as coisas para ele. Enquanto pessoas inocentes, pessoas honestas, estão sendo presas, até sem o advogado saber por que ela está sendo presa. Nem o advogado pode ter contato com a pessoa, nem saber. Olha, o nível da justiça do nosso mundo. E com relação a esse exemplo do homem de 76 anos, veio um repórter numa grande rede de TV por assinatura e rádio, e ele emitiu a sua opinião e o repórter foi mandado embora. Porque a emissora tem medo de ser fechada pela justiça por causa da opinião desse repórter. Então você vê o nível de depravação que o mundo está chegando para mudar a mente das pessoas, para normalizar ou normatizar as coisas erradas. Olha a justiça fazendo sessões e votando para liberar as drogas. Só quem tem um filho viciado, ou quem já foi vítima das drogas, ou foi viciado, ou tem um filho nessa situação, sabe como as drogas são nocivas. Mas os juízes querem liberar as drogas. Você vê que ela, sem ser liberada, em cada esquina já tem alguém fumando um baseado. Às vezes na porta da sua casa tem gente vendendo droga. Isso que é proibido, que é crime. Imagina liberando então. Graças a Deus, um desses juízes que estavam votando isso é também um pastor. E ele travou essa pauta. Ele travou essa votação para ela parar de acontecer. Mas você vê que o mundo está trabalhando para, na mente das pessoas, aquilo que é errado se tornar normal. E aquilo que é certo, as pessoas vão perseguir e dizer que é errado. Então nós estamos chegando em um ponto como nos dias de Noé. Como Jesus falou. Abre o teu olho para os sinais da volta de Jesus. Que o seu coração seja cheio de temor nessa manhã. Temor. Para você se empenhar em fugir do pecado. Então aí ele fala, como nos dias de Noé, em que as pessoas viviam normal. Casando, comendo, indo para o restaurante, indo para a festa, manifestação na rua, votando para as eleições e tudo. Normal. Aí ele diz assim, olha... E Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Olha o que ele falou, e não o perceberam.
nem se deram conta quando aquilo aconteceu. E assim vai ser o arrebatamento. As pessoas não vão perceber o momento que isso vai acontecer. Elas só vão ver as consequências desse arrebatamento. Então, esses pastores, eles dizem, eu não acredito nesse arrebatamento secreto. Não, não vai ser secreto. Não vai ser secreto. Ele vai acontecer. E quando ele acontecer, você imagina milhões de pessoas desaparecendo do nada do planeta. Todas as crianças desaparecendo. As maternidades, os bebês desaparecendo do nada. Você imagina a loucura que esse mundo vai se transformar. Imagina mães gritando, saindo. Imagina manifestações na rua, gente fazendo saque nas lojas. Imagina gente batendo na polícia, a polícia tentando conter as pessoas, jogando coquetel molotov. Esse mundo vai virar um inferno depois desse arrebatamento. Então, não vai ser tão secreto. Ele vai acontecer e as pessoas vão saber que aconteceu. E os crentes que não forem levados, eles vão se lamentar. Eles vão se lamentar por ter acreditado em falsos profetas. Profetas que nos seus altares hoje se preocupam em ficar contando piadinha, historinha de pescador, em vez de pregar o evangelho. E não só isso, né? Também tem o evangelho que só o amor, né? Que só as bênçãos, que só riquezas. Não é só isso, né, gente? A gente quer a prosperidade, a gente quer... Mas a verdade é que a vida é muito dura. E a gente tem que preparar as pessoas, né? Porque senão ninguém suporta. Todo mundo acha que ser cristão é um mar de rosas. E não é. A gente tem que se preparar. Então, esses líderes evangélicos que ficam despertando cobiça nas pessoas, ganância nas pessoas, né? Ou você vai ser rico, você vai ser milionário. Mas por que eles falam isso? Para as pessoas darem um pouco que elas têm. Porque eles falam, você vai dar um Fusca, vai ganhar uma Ferrari. Você vai dar esse carro velho que você tem para Deus e Deus vai te dar um Porsche. Você vai vender tudo que você tem e vai dar aqui na obra de Deus e Deus vai te dar uma empresa, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Ah, pelo amor de Deus. As pessoas não percebem que eles estão abusando da inteligência delas. E sinceramente, a depressão, a ansiedade, a miséria, faz as pessoas ficarem mais vulneráveis. E as pessoas acabam fazendo o que esses líderes falam. E ao não receber nada, porque a maioria não recebe absolutamente nada, sabe o que elas fazem? Agora, eu estou vendo as notícias, muitas dessas pessoas estão entrando na justiça para pedir de volta o carro, porque a igreja que fez ela dar, não devolve para ela. Ela pedindo, fala assim, me arrependi. A igreja não devolve. A igreja prefere perder a alma do que perder o carro devolver o carro que era da pessoa. Prefere perder a alma, perder o membro, do que devolver o dinheiro que a pessoa doou. Porque a pessoa se arrependeu. Então a pessoa entra na justiça, olha que vergonha, né? A pessoa entra na justiça e a igreja é condenada a devolver 200 mil, 100 mil, devolver o carro da pessoa, devolver a casa que levou. Olha que vergonha para o evangelho. O desserviço que esses ministérios e esses pastores estão fazendo ao evangelho. Porque as pessoas estão perdendo a fé por causa desses pastores. Eles estão sendo repreensíveis e os irrepreensíveis vão ser arrebatados. Aqueles que têm alguma repreensão, eles não serão. Podem ser salvos? Serão salvos, mas não pelo arrebatamento, mas por meio do fogo. Esse fogo que Pedro falou, eles vão ser salvos, mas por meio do fogo, não mais pelo arrebatamento. Então aí Jesus fala, também a vinda do homem, será também assim a vinda do Filho do Homem. Aí olha o arrebatamento aqui, pessoal. Versículo 40. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando, quer dizer, a pessoa vai estar trabalhando normal, no moinho,
uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Está entendendo o que ele está falando aqui? As pessoas vão estar trabalhando. Imagina, vai estar dois dormindo numa cama. Um vai ser levado e o outro vai ficar, porque não se converteu. O marido ou a esposa não seguiu o testemunho do outro que se converteu. Então, uma vai ser levada no dia do arrebatamento e a outra vai ficar. Imagina um avião e o piloto é um homem de Deus, um homem convertido, e nesse dia esse piloto desaparece. Imagina a quantidade de aviões caindo. Imagina a quantidade de carros batendo, de acidentes pelo mundo inteiro. Imagina você, os acidentes nucleares que vão acontecer só porque uma pessoa responsável por aquilo ali, ela foi arrebatada. Ela simplesmente desapareceu. E tragédias vão se espalhar por esse mundo na vida dos que ficarem. Porque sim, Jesus está falando, vai acontecer. E se você ouvir algum pastor falando o contrário, ele está falando contra o que Jesus falou. Ele está falando o que ele acredita, porque a ele convém acreditar nisso. Mas o problema não é ele acreditar, é ele fazer outras pessoas acreditarem nessa besteira. De que esse arrebatamento não vai acontecer. Mas vai acontecer. Vai acontecer. Vamos então aqui para outra palavra. Vamos aqui para outra mensagem. Abre em Tessalonicenses. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo 17. Vamos lá. Versículo 17. Abre aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Diz assim: e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Por que ele está falando dos vivos? Os que estiverem vivos no dia do arrebatamento. Porque todos os que viveram antes de nós, que aceitaram Jesus, se converteram e morreram, estão dormindo, esperando esse dia. Tá? E se você ler aqui um pouquinho antes, o apóstolo Paulo, ele está dizendo o seguinte, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Serão transformados e ressuscitarão primeiro. Então o arrebatamento vai vir primeiro para eles e em seguida para os vivos. Os que estiverem vivos naquele dia. Então ele fala assim, ó, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens. Seremos arrebatados. Olha o que ele está falando aqui. Seremos arrebatados. Então, o arrebatamento vai acontecer. Acredite o pastor ou não, acredite o teólogo ou não, o pregador ou não, vai acontecer. Vai acontecer. Seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Que a pessoa fala assim, não, mas Jesus vai vir aqui para reinar com a gente na terra e não sei o quê. Não antes do arrebatamento.
primeiro vai vir o arrebatamento. Primeiro, não é Jesus que vai vir até a terra. Nós vamos encontrá-lo nos ares, nas nuvens. Nós vamos até ele encontrá-lo. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Consolai-vos por quê? Porque a gente passa por luta, as pessoas zombam da gente, as pessoas riem da gente, a gente passa por momentos difíceis na nossa vida, momento de solidão, de rejeição, de abandono, momentos de privações, momentos de dores. Então ele fala, consolai-vos, porque pode ser perseguido, podem rir de você, podem zombar de você, mas isso aqui vai acontecer. O arrebatamento vai acontecer. Jesus vai vir por você. Por você. E para finalizar, palavras de Jesus, também confirmando isso. Ele diz aqui o seguinte. João capítulo 14. João capítulo 14. Para a gente terminar esse assunto aqui hoje. Por isso que eu estou trazendo para você várias passagens e versículos mostrando que sim, o arrebatamento. Ainda há outros mais. Só que a gente vai ocupar o quê? 2 horas aqui falando? Então não adianta. Então vamos aqui ao que está escrito. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Jesus está falando isso aqui. Crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então Jesus foi na frente. Ele foi na frente preparar uma casa para a gente, preparar um lugar para cada um de nós, uma morada para cada um de nós. Cada um vai ter a sua, tá? Cada um vai ter a sua. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Presta atenção. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não creis que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das minhas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, Jesus, ele vai esclarecendo eles e dizendo, olha, eu vou, mas eu só vou para preparar um lugar para vocês. E quando eu acabar de preparar, eu vou voltar para buscar vocês. Aqui está o arrebatamento. Então você vê, você vai juntando quebra-cabeças da palavra de Deus. Por isso que eu falei que a Bíblia, ela não pode ser lida de forma literal, ela tem que ser contextualizada.
Então, quando você vai juntando aqui, vai juntando ali, vai juntando aqui, uma palavra daqui, o outro confirmando, Pedro confirmando, Paulo confirmando, Jesus falando de novo, aí a gente diz, não, isso vai acontecer. Isso é uma verdade. Não depende se um acredita, se o outro não acredita. Vai acontecer e ponto. Então nós temos que seguir o conselho de Pedro e o conselho de Jesus. Que quando Jesus vier, ele nos encontre em paz, sem mancha e irrepreensíveis. E Jesus falando, se alguém me ama, vai guardar os meus mandamentos. Se me ama, vai guardar meus mandamentos. Não apenas, não vai viver dissolutamente, dizendo, eu vou ser salvo porque é pela graça. Não, senão Jesus não falaria isso. Guardareis os meus mandamentos. Então, sim, tem que ter. A fé, ela trabalha com a obediência à palavra de Deus. Então, Jesus, sim, ele vai voltar. Se você vai a uma igreja que prega o contrário, ou se você vai a uma igreja onde o pastor fica com historinha de pescador, de conversinha fiada, piadinha. Você vai numa igreja que o pastor fica só, você tem que dar isso, você tem que dar aquilo, você tem que dar aquilo, você tem que dar aquilo. Você vai numa igreja que o pastor fica só de cantoria, ou então fica todo mundo rodando, caindo. Você não entende que o diabo já entrou nas igrejas? Que ele quer transformar o errado em certo. Ele quer enganar os crentes, enganar os eleitos. Usando pessoas, pastores, porque hoje qualquer um pode ser pastor, pessoal. Porque se homem pode virar mulher e mulher pode virar homem, então corrupto pode virar pastor. Pedófilo pode virar padre. O pastor trans, o padre trans, transcrente. Pois é. Então isso está espalhado. Então você vai nesses lugares assim, você tem que ser crítico. Você não tem que se submeter a tudo. Você tem que ser crítico. Você, conhecendo a palavra de Deus, você não é obrigado a ficar nesse lugar. Você tem que procurar um lugar onde realmente prega a palavra de Deus. Você vê, hoje a gente não tem templo, a gente está sem templo, sem altar para poder subir, pregar, guiar um rebanho, guiar uma ovelha. A gente usa a internet, que hoje é o que a gente tem, é o que a gente tem condição de fazer. É o que a gente tem condição de pagar. Com os recursos que a gente recebe, que são pouquinhos. Nós já tivemos mensagens de pessoas, né, que vêm e falam para a gente assim, bispo, quando que o senhor vai abrir a igreja? Queria tanto que o senhor abrisse a igreja, a gente tem tanta saudade e tal. Quando a gente vai ver, às vezes a pessoa ela não faz um aporte, uma oferta, uma ajuda financeira, um dízimo, para poder mostrar, para poder dar condições financeiras da gente bancar um aluguel, da gente bancar utensílios da igreja, para a gente bancar um altar, para a gente bancar uma reforma, para a gente... Não tem condições. Não tem condições. Então, às vezes a pessoa fala, eu tenho saudade, mas a pessoa não mostra isso. Então, realmente, se você quer que a gente tenha uma igreja, que a igreja real, ela seja uma igreja física, que a gente abra ela, que a gente junte um rebanho, que a gente leve essas palavras para as pessoas, então a primeira coisa que você tem que fazer é começar a colaborar. Ainda que não tenha a igreja física, você já começa a colaborar. Já começa a se tornar dizimista, já começa a fazer suas ofertas, já começa a fazer o depósito na conta da igreja. Porque aí você está semeando. A nossa intenção é ter a igreja, é abrir a igreja. A gente tem saudade, a gente quer estar no altar. A gente gosta disso. A nossa vida é essa. A nossa vida é essa. Mas hoje, o que a gente tem condições de fazer é investir na internet. Então, o pouco que a gente recebe das ofertas, a gente investe aqui na internet. A gente investe em anúncio, publicidade, para que os nossos vídeos eles cheguem para outras pessoas, para que outras pessoas vejam a nossa pregação, o nosso trabalho, e assim a gente vai divulgando.
a palavra de Porque a Deus. gente teve a experiência, né, digamos, de aprender, né, como se faz, a igreja tem que fazer com estrutura, né, para que primeiro, ela tem que ter os membros que vão ali manter aquilo, senão a gente não consegue, a gente gasta tudo aquilo que a gente, a gente tinha, vamos assim, como é que fala, uma coisinha guardada, que a gente usou tudo, né, e acabou aí, e aí não tinha membro suficiente, né, Claro. Então a gente aprendeu, né, porque assim, a gente tem uma fé, mas assim, a gente tem que pagar um aluguel, tem que honrar os compromissos, contas chegam, acontece acidentes, né? Quebra uma coisa, quebra outra na igreja, vamos supor assim, do estabelecimento. Então, são E tem coisas que consertar, acontecem. e acontecem imprevistos. Então, sim. É uma estrutura muito grande que é necessária. Pois é. Então, às vezes as pessoas, elas vão nessas igrejas que eu falei aqui, que pregam mentira, que ficam entretendo, enganando as pessoas, e a pessoa vai lá e ela coloca os aportes dela, ela faz ofertas em igrejas que tratam mal seus pastores, ministérios grandes que tratam mal seus pastores. Como eu falei, colocam filhos de pastores para morar em escritório de igreja, para morar em porão. E falam para o pastor, não, mas é o sacrifício da obra. Sacrifício da obra nada. Desculpa a expressão, sacrifício é o caramba. Pegar um pastor que largou a vida dele, largou o trabalho dele, deixou a empresa dele, deixou tudo que ele tinha e foi servir a Deus na igreja, para a igreja se tornar responsável por ele. E a igreja pega ele, a esposa dele e os filhos dele para morar num porão? Para morar no escritório da igreja? Porque não, a gente não pode alugar uma casa, não sei o quê. Então por que aceitou esse pastor no ministério? Para torturar ele, para torturar a família dele? Por isso que tem igrejas aí que um monte de pastor está indo embora, está saindo, está largando essas igrejas porque eles estão sendo maltratados. E o pior é a pessoa vendo isso, porque de repente você já frequentou uma igreja em que você viu um pastor. Eu lembro quando a gente estava em São Miguel Paulista, pessoal, a gente tinha um pastor que tinha um filho. Tinha um filho. Ele entrou na obra solteiro com um filho. E ele era um pastor, ele trabalhava com a gente. E todos os lugares que ele passou, ele foi humilhado, ele era jogado para qualquer lugar, ele tinha que dormir em qualquer buraco com o filho dele. Poxa, pessoal, é cruel, é cruel. E as pessoas vendo isso e aplaudindo, achando que ele é um herói, que isso é um sucesso. Você não sabe a consequência que isso faz na cabeça da criança. Eu sou filho de pastor. Eu sou filho de pastor. A Andréa também é filha de pastor. Você não sabe as consequências, o mal que faz as coisas que a gente vê o nosso pai passar. As injustiças, as humilhações que a gente vê o nosso pai e a nossa mãe passar. Então, eu vi esse pai, ele foi mandado para mim, porque ninguém mais queria tratar com ele, ninguém queria se responsabilizar. Mas ninguém via tudo porque ele tinha uma reação, mas diante ali de situações, mas por que ele reagia daquele jeito, se não tratavam ele direito? Não tratavam o homem com respeito. Então, quando ele veio trabalhar comigo em São Miguel Paulista, esse pastor, eu não tinha onde ele morar, onde ele dormir. Eu podia muito bem fazer como os outros fizeram, se encosta aí nesse canto aí, fica aí com o teu filho. Mas não. A igreja não alugou nada para ele, não queria alugar nada para ele, porque ele era solteiro, mas ele tinha um filho. Ele tinha um filho. Então, eu aluguei para ele um lugar para ele morar com o filho dele, uma kitnet, porque era pouca gente, né? Valor, né? Que falou, do que podia. Então, eu aluguei, paguei do meu bolso, foi minha oferta por aquela família, por aquele pastor, era minha oferta, porque eu era o líder dele, e eu sentia a necessidade de cuidar, porque o líder, ele cuida, ele zela. Então, do nosso bolso, a gente pegava e pagava uma casa para esse pastor, para ele morar dignamente com o seu filho. E assim, de todos os pastores que nós trabalhamos, que nós ajudamos, que nós apoiamos quando nós estivemos no último ministério, somente poucos, e esse pastor é o que conversa com a gente, que manda mensagem, que demonstra gratidão, porque ele foi tratado por nós como ninguém o tratou antes. Porque é isso que Jesus manda a gente fazer. É isso que ele ordena que a gente faça.
Então, a pessoa que ela vai no ministério, que ela vê que coloca o pastor dela para dormir num escritório, num porão, vê que o filho do pastor vive mal, que o pastor tem que pedir cesta básica no altar da igreja para poder comer. E aí você ainda dá oferta nesse tipo de igreja que está torturando esse pastor? Isso faz de você o quê? Cúmplice. Isso faz de você cúmplice. Quando você vai e oferta nessa igreja, e ela não usa essa oferta para dar uma vida digna para aquele pobre pastor. Não é da riqueza para ele, não. Da dignidade, porque ele é um homem de Deus, um pregador do evangelho. Então, o mínimo que esse homem precisa é dignidade. Então, se não lhe dão dignidade, e você continua ofertando, continua dando o seu dízimo, a sua oferta, você está se tornando cúmplice do mal que estão fazendo com esses pastores, com a tortura que estão fazendo com esses pastores, e dizendo que é em nome de Deus e que pela obra de Deus que tem que passar por isso. E esses homens estão sofrendo, muitos estão com depressão, crianças com depressão, com dificuldade nos estudos. Tudo consequência dessas coisas. Então, o diabo, ele está dentro das igrejas, enganando as pessoas. O trabalho nosso, que é um trabalho de formiguinha aqui da Igreja Real, e a gente fundou a Igreja Real porque até nós estamos cansados dessa mentira, estamos cansados dessa palhaçada no meio evangélico. Quando a gente chega, né, tal, a gente tenta, acha que vai ajudar, acha que vai mudar, aí quando a gente vê, a gente já estão tentando acabar com a nossa vida, porque é como se fosse assim, o nosso proceder direito com a Bíblia é contra aquilo, tudo que acontece aí. Ou você não pode ficar ali falando mal, você tenta mudar, mas o ministério não é teu, e aí não tem o que fazer. Então a gente fundou a Igreja Real, a gente está aqui no virtual, né, no YouTube, no Facebook, no Instagram, e a gente está investindo ali, a gente está pegando a oferta que chega para a gente e a gente coloca ali. Agora, quisera eu ter a condição de pagar um aluguel, de estar num lugar decente para poder receber, um lugar de acolhimento, para receber, atender as pessoas, orar por elas ali pessoalmente, aconselhá-las. Que às vezes a pessoa não precisa de oração, ela precisa de aconselhamento. Aconselhamento é mais forte que qualquer oração. Então a pessoa precisa de aconselhamento para mudar a vida dela. Mas para isso, você que acredita no que a gente faz, é o primeiro que, se sentir no coração, deve se tornar um anjo patrocinador. Ofertando, colocando o seu melhor, todo mês fazendo a sua oferta, separando 10% do seu dízimo, depositando na conta da igreja, porque tendo condições, você pode ter certeza que a gente está de volta no páreo. Tem uma igreja, né, que eu vou falar, aqui, acho que é uma igreja, não sei qual é o fundamento dela, né, que antes da pessoa abrir, ele ficou anos na internet, né? Verdade. Não verdade. Que a gente não quer ficar anos, né? Mas eu quero dizer assim, você tem que formar uma estrutura, senão você abre e você fica quanto? 1, 2 anos? Sim. E aí o pastor ele não abriu enquanto ele não tinha o recurso. As pessoas que acreditavam nele e que davam recurso e que ajudavam. Depois ele abriu uma grandona. Você falou assim, nossa, de onde... Aí quem não sabe de onde surgiu, né? Esse povo todo, essas pessoas todas. Mas ele estava investindo na internet, as pessoas estavam ofertando, então ele falou, não, agora vamos abrir a igreja, agora a gente tem condição de abrir e manter. E essas pessoas vão continuar ajudando, a gente faz. Então, é assim que se começa, pessoal. São pessoas que se unem. Igreja não se abre, igreja nasce. Igreja nasce. Não se abre, igreja nasce. Então, se você concorda com a nossa forma de pregar, o que a gente ensina, se você vê que tem contexto, que tem clareza o que a gente traz para você, que não tem engano aqui, eu não estou fazendo contorcionismo. Eu estou falando as coisas como elas são, pessoal. Não estou aqui inventando coisas, estou mostrando versículo por versículo, mensagem por mensagem, para mostrar o contexto. O contexto. Para você entender que sim, Jesus vai voltar. E para você se preparar para isso. Prepare-se para isso. Amém, gente? Uma coisa que eu lembrei aqui agora, né? Que vocês têm que entender, né? Que a Igreja Real, nesse pouquinho que parece, né? Nós fomos fazer uma visita, né? Colocamos até na internet.
né, do seu Cícero, né? O quanto Deus ele está trabalhando na vida das pessoas, né? Ele está ali, nós atendemos, acho que quantas famílias ali que tinham ali, né? Tinha 2 ou 3 famílias, né? Atendemos ali as pessoas, orientamos os jovens, orientamos um casal, né, outro casal também, enfim, Deus ele tá trabalhando. Né? Então nós estamos semeando, você está semeando na obra, nós estamos ali ganhando almas. É muito bacana, né, a gente poder fazer uma visita, né? Então tudo isso, você tem que entender que você está patrocinando tudo isso. Né? Não é uma coisa que está assim, mas está perto, como é que vocês estão fazendo o quê? Não, a gente está trabalhando, tem ali o lar que nós vamos também. O culto no lar que a gente faz. Então a gente está se movendo dentro daquilo que é possível. Né? E isso também é grandioso, porque a gente não tem que só olhar, né? Às vezes você vê aí um programa ali e tal, aquela tanto de gente, né? E não é isso, a gente tem que valorizar as pequenas coisas, porque é isso que Deus vê. Né? E nós somos gratos por isso. Nós não nos sentimos mal por não termos o templo onde pregar. Exato. Não, nós somos gratos por aquilo que a gente pode fazer. Pela visita que a gente pode realizar, pelo culto no lar que a gente faz. Nós somos gratos por isso. E eu sei, e eu acredito, tenho fé que a gratidão, ela abre portas. Tá bom? Gente, estou deixando aqui na descrição do vídeo o link da igreja, o link da página da igreja, né? Nossa página oficial, www.igrejarealoficial.com. Ali a gente tem um estudo bíblico dizendo como identificar se uma doutrina é verdadeira ou falsa. E também temos várias notícias, a polêmica com aquela pastorinha Mirim, que foi num aniversário gay e entregou profecias. Também tem essa notícia aí dessa polêmica e vários outros assuntos. Vai lá que você vai gostar, tá bom? Também estou deixando aqui o link do WhatsApp para você que quiser entrar no nosso grupo de oração. E o link, e também temos aqui na descrição a chave Pix como agência à conta do Banco Bradesco da Igreja Real da Glória de Deus, onde você pode exercitar a sua fé, especialmente você que se sente parte desse ministério, se sente parte da nossa família, dessa família real. Estude a Bíblia. Isso que a gente leu aqui, depois você vê de novo. Estuda a Bíblia, para ninguém enganar você, para ninguém levar você na conversa, para você entender que sim, Jesus vai voltar e você tem que se preparar cada dia para isso, tá bom? Então, beijo no coração. Então, olha, a gente aproveita, como eu sempre digo, descansa. Quem vai trabalhar, trabalha. Né? Deus abençoe o seu dia, seja maravilhoso, mas curta a vida, curta as coisas boas. E o problema você vai lá, mete bronca e enfrenta. Uma semana maravilhosa e a gente tem os encontros aí de terça e quinta. Exatamente. Tchau, gente. Fica na fé. Semana que vem é Santa Ceia. O vídeo aqui vai sair às 18 horas. Já deixa preparado um copinho com suco de uva e um pedacinho de pão. Às vezes você esquece, então já prepara que vai ser semana que vem a Santa Ceia, tá? Tchau, gente!